primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo jaz no maligno. Amém? Você pode se assentar? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Aquilo que eu vou tentar transmitir aos irmãos essa noite, com o auxílio do amado Espírito Santo, foi uma meditação que me ocorreu na sexta-feira. Na sexta-feira nós estávamos, minha esposa e eu, na rua, na parte da tarde, descemos para fazer algumas coisas. Até demoramos bastante, né? E num dado momento, eu tinha ido tirar o carro de um lugar que ia fechar para colocar em outro lugar que ficaria aberto por mais tempo. E eu saí. Eu deixei minha esposa num local e saí. E aí eu me deparo com uma banca de jornal, e num jornal de grande circulação, né? Eu não sei se é no país inteiro, mas pelo menos no estado do Rio de Janeiro eu sei que é. E estava bem grande, estampado, escrito: isso não é normal. E eu não sei por que aquilo chamou minha atenção. E aí eu parei assim, fiquei olhando, falei, E ali, em suma, do que dizia ali, eu também não parei para ler. Se tratava o que estava sendo dito ali, era falando das ações criminosas que ocorreram nessa semana, em que culminaram na morte de aproximadamente 10 pessoas aqui no estado do Rio de Janeiro. E a manchete bem grande: isso não é normal. E eu fiquei com isso no coração, falei, mas Deus. E depois, e ontem, eu fiquei pensando, eu já sei, né, me chamou muito a atenção aquela manchete ali, mas sobre o que abordar, sobre o que falar a respeito, já entendi que é para falar sobre isso. E o texto saltou o meu coração também, que foi isso que nós acabamos de ler. E a parte B do versículo nos traz a resposta, que diz: e que todo o mundo jaz no maligno. Obviamente aquela mensagem era em decorrência da ação criminosa que resultou em muitas mortes. E ali, em casa, meditando, me veio esse texto, a parte B do capítulo 5, versículo 19 de João: e que todo o mundo jaz no maligno. E analisando essa parte, esse trecho, principalmente esse verbo jaz, esse verbo jaz, ele traz uma ideia de passividade tranquila. Ou seja, está tudo bem, está tudo certo, eu estou confortável, mais ou menos isso. E aí, eu até anotei algumas coisas aqui que dizem o seguinte: a humanidade e está passivamente controlada pelo diabo e seus anjos. Ou seja, a humanidade está deitada sossegadamente nos braços de Satanás, entorpecida, adormecida,
enquanto ele a conduz para a ruína, para a destruição. É bem verdade que a visão dos editores, das pessoas responsáveis pelo jornal, é uma visão da terra. E humanamente falando, o que nós temos visto realmente não é natural, não é normal. Mas não deve nos surpreender, porque a palavra aponta que nos últimos dias nós iríamos ver coisas grandiosas acontecendo, vultuosas ocorrendo. E a primeira coisa, irmãos, que eu pontuei aqui, coloquei apenas 3 pontos, como é de costume. Na verdade, 2. Um é a finalização. É que essa anormalidade reconhecida, pelo menos no texto, na chamada do texto, dizem respeito, muitas das vezes, às próprias escolhas que o ser humano faz. As próprias escolhas que o ser humano faz. Eu sempre costumo dizer aqui que para que eu possa colher um belíssimo e suculento abacate, eu nunca vou conseguir colher um suculento abacate através do plantio de uma semente de laranja. Ou eu vou? É claro que não. O que está ocorrendo é a lei da semeadura. Isso que se diz que não é normal, como estava escrito lá bem grande, letras garrafais, isso não é normal. E estava com fundo preto, inclusive. Obviamente por causa dos óbitos. Bem grande, assim, isso não é normal. Eu parei, eu olhei assim, mas até tirei foto, inclusive. Mas a primeira coisa, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que tem alguém por trás disso. E o texto que nós lemos já diz quem é que está por trás disso tudo. Quem é que orquestra tudo isso? O maligno. E ainda tem gente, e talvez até cristãos também, que ousem perguntar onde é que está Deus nisso tudo. Eu digo para você, o nosso Deus está sentado num alto e sublime trono. E Ele não perdeu o controle de absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Em primeiro lugar, quem está por trás disso que o jornal estava dizendo não é normal? O maligno. Eu escrevi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com vocês. Ninguém pode escapar à rede de tentação, pecado e condenação do maligno sem o socorro de Deus. Se não houver uma submissão completa a Deus. Mas também, as pessoas não devem fugir de suas responsabilidades apenas culpando e condenando ao inimigo de vossas almas, das suas almas. E por incrível que pareça, em muitos casos, a escravização ao pecado é algo voluntário. Você já viu alguém abrindo a jaula e entrando nela? Pense numa prisão, uma jaula verdadeiramente, e o ser humano abrindo e entrando nela. É isso que acontece todas as vezes em que o ser humano vira as costas para Deus e segue
segundo o curso do seu próprio coração. Ele está abrindo a jaula para entrar nela. Porque, obviamente, ele vai abraçar a prática do pecado. E o pecado faz o quê? Escraviza. E aí, mais uma vez, aquela notícia grande. Isso não é normal. Realmente não é normal. Não é normal uma sociedade que vira as costas para Deus. Não é normal uma sociedade que inverte. Eu não estou falando só do nosso país, do Brasil, mas do mundo. Não é normal uma sociedade que sabe que existe um Criador, que existe um grandioso Deus, mas que virou as costas para Ele, que abraçaram suas próprias, ou melhor, suas próprias não, que abraçaram outras filosofias de vida, abraçaram outras coisas, outras ideias. Isso é que não é normal. E é isso que fortalece a ação dos demônios na atuação, seja de uma região, de uma cidade e de um país. É a prática do pecado, é o virar as costas para Deus. E na Bíblia, irmãos, a gente tem vários exemplos disso. É só a gente dar uma olhadinha no Antigo Testamento. Vira e mexe, eu falo sobre isso aqui, né? Até porque a gente está lendo. Vamos entrar agora no livro de Daniel. Por que Daniel estava cativo na Babilônia? Pecado. O povo que virou as costas para Deus. Por que profetas foram levantados? Por que profetas foram mortos? Porque eles se levantavam para chamar, para conclamar o povo ao arrependimento, a retornarem para o trilho, para o eixo, retornarem para Deus, para fazerem a vontade de Deus. Mas eles não quiseram. E por causa disso, Deus os entregou. Deus deixou que eles andassem conforme aquilo que eles achavam que deveriam andar. E qual foi o resultado? Colheita daquilo que eles mesmos plantaram. Exílio. Exílio babilônico. O povo de Judá, por exemplo. Continuando aqui a leitura. Somente o Filho de Deus pode destruir a servidão e substituí-la por uma vida de perdão, gratidão e obediência. Satanás também é chamado de príncipe das potestades do ar, como está registrado em Efésios. Ele é o príncipe deste mundo. Esses títulos e muitos outros representam as capacidades que ele possui com as pessoas do mundo. E como eu falei, isso não quer dizer que o inimigo governa soberano sobre o mundo. Não. O nosso Deus continua soberano. Entretanto, significa que Deus, em sua infinita sabedoria, permitiu que Satanás operasse nesse mundo dentro de alguns limites que ele estabeleceu. Quando a Bíblia declara que o inimigo das nossas almas tem poder sobre o mundo, devemos nos lembrar que Deus deu a ele domínio apenas sobre aqueles que são dele, sobre os incrédulos. Os crentes não estão mais sob o domínio de Satanás. Os incrédulos, por outro lado, estão presos no laço do diabo, encontram-se no poder do maligno e são escravizados por Satanás. Quando a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse mundo, ela não está dizendo que ele tem autoridade máxima. Está transmitindo a ideia de que ele governa o mundo descrente e de uma maneira muito eficaz. Então, amados, em primeiro lugar, quem está por trás disso que eles escreveram lá que não é normal, é o inimigo das nossas almas. E tem um monte, como eu vinha falando, tem um monte de gente que questiona: e Deus, onde é que está nisso tudo, queridos? É a lei da semeadura. É a consequência de um estado, que é o nosso estado do Rio de Janeiro,
é consequência das escolhas que nós fizemos. Nós. Eu ia até deixar para falar no final, mas vou falar agora. Eu quero deixar bem claro, irmãos, que o fato de nós estarmos ligados ao Senhor nos traz segurança? Sim, amém. Mas não nos impede de passar por momentos turbulentos. É muito importante que isso fique muito claro para todos nós. Porque a gente está nesse mundo. E o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. Então é muito importante entendermos, não, a violência, tudo isso que está acontecendo, né, no caso dessa chamada ali, que me chamou a atenção, estava bem grande ali, era em decorrência da violência, das muitas mortes que ocorreram em curto período aí, por causa da criminalidade. Isso nunca vai me alcançar, porque eu sou servo de Deus. Ei, não é bem assim. A promessa de Deus é que as nossas almas estão escondidas e guardadas nele. A nossa carne, sim, pode padecer por conta dessas coisas, mas o que a gente não pode perder é a esperança em Cristo Jesus, porque a palavra declara: Cristo em nós é a esperança da glória. Então, quem está por trás disso que eles estão dizendo que não é normal é o maligno, orquestrando todas as ações, e não apenas a criminalidade em si, mas tudo aquilo que se volta contra Deus, e tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus. Não é normal pessoas fazendo piadas sobre Deus, sobre Cristo. Não é normal fazerem encenação subjugando a Cristo num período de carnaval. Não é normal fazer piada com o nome santo de Jesus Cristo. Isso sim não é normal. Não é normal dizer que pertence a Jesus e viver uma vida como o mundo vive. Isso sim não é normal. Porque nós fomos criados, amados irmãos, com um objetivo claro: o louvor e a glória do Senhor. Você e eu fomos criados para o louvor da glória de Deus, para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas. Não é normal aqueles que levantam a bandeira de Cristo viverem em alguns momentos como não se fossem de Cristo, se comportarem como não se fossem de Cristo. Isso sim não é normal. Antigamente, muitas coisas elas estavam camufladas ou eram desmentidas. Por exemplo, tinha um camarada, eu não quero aqui trazer o nome dele, mas ele falava um monte de coisas sobre escatologia, e as pessoas tinham como maluco. E um monte dessas coisas que as pessoas falavam que esse cara é doido, vocês dão ouvido para esse cara. Um monte de coisa está, pipocando, hoje em dia aparece por aí. E antes, há alguns anos atrás, o pessoal falava: esse cara fica procurando, pesquisando as coisas, e é número da besta, e é isso, e é aquilo outro. E um monte de coisas estão aparecendo hoje em dia, e já não são mais veladas como eram antigamente. O que não é normal, irmãos, somos nós estarmos desapercebidos dos sinais. Isso não pode ser normal. Não deve ser normal para nós. Queridos,
Cristo está às portas. E essas coisas devem servir para nós, não para nos paralisar, não para fazer a gente perder a fé, mas é para a gente olhar para a palavra e buscar mais ao Senhor, e temer mais ao Senhor, e se encher mais do poder do Espírito Santo de Deus, para que permaneçamos na caminhada até aquele grande e glorioso dia. É isso que Deus quer de nós, e não a gente ficar paralisado. Eu confesso a vocês, esses teores, esse tipo de coisa não me interessam, de notícia não me interessam. Sabe por quê? Porque o meu foco está lá em cima, é a glória. É importante sim saber de algumas coisas, sim é. Eu não estou dizendo com isso que você não deve buscar informação, mas nós devemos tomar cuidado porque alguns tipos de informações trazem prisão, geram prisão, e o inimigo quer isso, que as pessoas fiquem aprisionadas ao pavor, ao medo, que percam a sua fé. Isso sim não é normal. Não é normal para um servo de Deus deixar de congregar. Não é normal, não é natural. Como a gente sempre tem falado, tanto o congregar no local público quanto o congregar numa casa são bíblicos. Atos capítulo 20, versículo 20 fala sobre isso, que Paulo ele pregava tanto publicamente quanto um junto com o outro, nas casas. Então não é normal nós deixarmos de estarmos unidos. Não é normal nós deixarmos de estarmos aqui, porque o tempo se aproxima, e a ordem que a palavra nos dá é que estejamos unidos cada vez mais, incentivando uns aos outros, exortando uns aos outros, animando uns aos outros, corrigindo uns aos outros, e tudo isso para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Isso é normal para a igreja, estar unida. O que não é normal é nos separarmos. O que não é normal é a gente, por mais que venha o desânimo, e em alguns momentos ele vem, irmãos, é a gente se deixar ser levado pelo desânimo. Não, o Senhor quer que você persevere no caminhar, persevere no congregar, se achegue para mais perto, peça ajuda, não seja orgulhoso, não seja orgulhosa. Se alguém te corrigir, baixa a cabeça, peça perdão, faz parte do nosso crescimento, faz parte da nossa maturação. Mas o maligno está por trás disso tudo, de tudo isso que a gente tem visto aí. E muitas das vezes Deus é quem acaba levando a fama, não é mesmo? Mas por que Deus permite? E eu volto a repetir: lei da semeadura. Se eu pegar esse aparelho aqui e eu largar ele no chão, o que vai acontecer? Se eu abrir a mão assim, ele vai parar no ar só por causa da minha fé? Vai acontecer o que com ele? Vai cair, vai quebrar. Por quê? Gravidade, né? A lei da gravidade. É isso aí. Então, se eu abro mão de Deus voluntariamente, eu estou abraçando o inimigo. A Bíblia declara que só existem dois caminhos: um que conduz à vida eterna. É bem verdade que esse caminho não é fácil. A entrada dele, a porta é muito estreita, e o caminho dele é apertado, mas o final dele é glorioso. Mas a Bíblia também relata que há um outro caminho, que não existe nenhum tipo de barreira, que não existe nenhum tipo de restrição.
Qualquer um pode entrar. E a ordem é: viva segundo o seu coração. Não se reprima. Viva do jeito que você bem entender. Faça o que você bem quiser, desde que você seja feliz. Esse é o caminho largo, cujas portas são muito, muito largas. E muitos entram por ela. Só que tem um problema esse caminho largo. É o final dele. O início pode ser extremamente prazeroso. O início desse caminho pode ser: uau! Agora sim eu descobri a vida. Desculpa, irmãos. Estou finalizando aí um tratamento contra a gripe. Mas vamos lá. Uau, descobri a vida, agora sim eu descobri a vida, agora eu estou curtindo a vida. Quando na verdade está abrindo a porta da jaula e entrando cada vez mais. O que a garotada, a juventude, ou pessoas adultas, ou até mesmo pessoas idosas têm vivido, são prisões. Só que elas não podem enxergar, porque a palavra declara que o príncipe desse século cegou o entendimento deles. É por isso que eles não podem enxergar. E nós já tratamos sobre isso aqui. É por isso. Mas a culpa não é de Deus. A culpa, em primeiro lugar, é do maligno. E em segundo lugar, do homem sem Cristo. Ué, não é do homem sem Deus, não? Não. Porque todo mundo diz que tem Deus. Se para lá fora para conversar com pessoas sobre Deus, todo mundo vai dizer que tem Deus. Só que existe um padrão bíblico para que nós sejamos de fato pertencentes a Deus. E esse padrão bíblico tem que passar por uma única pessoa, Jesus Cristo. Eu até coloquei aqui a referência, 1 João capítulo 2, versículo 23, que diz assim: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Todo o que confessa o Filho tem também o Pai, mas aquele que nega o Filho não tem o Pai. Por mais que bata no peito dizendo que tem. Isso não é normal. Não é normal, sabe por quê? Porque o homem escolheu viver sem Cristo. E vivendo sem Cristo, ele não está debaixo da graça de Deus. Você pode até não concordar comigo, mas do jeito que a gente tem andado, eu falo como nação. Me lembrei de um versículo aqui que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não está falando do Brasil não, irmãos. Desculpa, você pode até não concordar, de repente você tem alguns outros dados, mas não. O Brasil, idólatra, corrupto, violento, uma série de coisas. Como nação, nós viramos as costas para Deus, como nação. E aí, dentro dessa questão do homem sem Cristo, eu não podia deixar de lado uma passagem, ou melhor, algumas passagens de Romanos, que retrata muito bem isso. Romanos capítulo 1, versículos 21 e 22, que diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, se tornaram loucos,
dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Loucos. Ignorância. Homens sabiam que havia o poder de Deus, sabiam que havia Deus. E o que eles fizeram? Ignoraram a Deus. E por causa disso, se fizeram como loucos. E o resultado é isso que a sociedade tem visto, é isso que a sociedade tem experimentado, é isso que a sociedade tem bebido. É isso, em grande escala. E aí não é só o nosso país, mas o mundo. Continuando aqui na leitura. Versículo 28 agora. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, o que acontece quando alguém ignora? Quando alguém não quer aprender sobre Deus. Aí olha o que acontece. Se assim, Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Versículo 28. Uma das frases que eu mais falo também aqui. Irmãos, a pior coisa que tem para um ser humano é Deus deixar ele fazer o que ele quer. É a pior coisa que tem na vida de um ser humano. A pior coisa que tem para uma nação, para um estado, para um município, é as pessoas desse lugar serem deixadas. É Deus falar: você quer ir? Eu estou te chamando para vir, mas você insiste em ir, em fazer a sua vontade. Você quer ir? Então vai. A pior coisa que tem para o ser humano é Deus deixar essa pessoa fazer o que ela quer. E é isso que o texto aqui está dizendo. E aí, olha só a colheita. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Isso é terrível. Isso aqui é um retrato de um ser humano sem Deus. Ah, mas aquela vozinha é tão boazinha. Mas o interior dela está cheio disso aqui, ó, que a gente acabou de ler. Pode ser que ela, sabe, que ela não tenha oportunidade de expressar, de vivenciar aquilo. Isso que a gente leu. Mas lembre-se que o julgamento de Deus não é como a gente. A gente vê o estereótipo e a gente faz uma leitura. Não, de Deus não. Ele é o único que tem a prerrogativa, a capacidade de julgar foro íntimo. O que é isso? As intenções do coração e de pensamento. Aliás, Jesus já falou isso lá no Sermão do Monte. Lembra quando ele falou: olha, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração, ele já adulterou com ela. Se chamar o seu companheiro de idiota, de raca, é réu de juízo. Então, vejam como está o interior das pessoas, como é o interior dessas pessoas sem Cristo, que se recusam a vir para Cristo, para que Deus faça a obra na vida delas. Eu quero ler outra
situação aqui que nós deixamos aqui, diz assim: Satanás é a maior influência sobre os ideais, opiniões, metas, desejos e pontos de vista da maioria das pessoas. Sua influência também abrange filosofias, educação, política, comércios mundiais. Os pensamentos, ideias, especulações e até falsas religiões do mundo estão sob o seu controle e surgiram a partir de suas mentiras e enganos. A palavra declara, como nós já falamos aqui agora há pouco, que o incrédulo, ele segue piamente a agenda de Satanás. E qual é a agenda de Satanás? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que ele cegou e para quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É para isso. E aí, o editor lá do jornal fala: isso não é normal. Como eu não li, eu não posso dizer o que ele escrevia ali, li pouca coisa. Mas se ele mesmo está reconhecendo que o que está acontecendo no nosso estado não é normal, por que não botar ali qual é a solução? Jesus Cristo, solução para o Rio de Janeiro. Por que não colocar dessa forma? Pode até botar: não, isso não é normal, realmente. Precisamos reconhecer a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e nos arrepender de todos os nossos pecados. Mas não, obviamente eles não vão fazer isso. Porque a mídia trabalha em prol do anticristo. A mídia trabalha em prol do anticristo. Continuando aqui a leitura, o esquema de Satanás inclui a promoção de falsas filosofias no mundo, filosofias que cegam o incrédulo para a verdade do Evangelho. E essas tais filosofias são fortalezas nas quais as pessoas são presas. E elas só podem ser libertas por Cristo. Isso não é normal. Não é normal porque eles não querem reconhecer a Cristo. Não é normal porque tem alguém que os domina. Tem alguém por trás do tráfico, da criminalidade, da pornografia, da imoralidade, da corrupção, da fofoca, da mentira, da inveja. Isso não é normal. Primeiro, porque quem orquestra tudo isso é o inimigo das nossas almas. Isso não é normal. Segundo, porque as pessoas não querem ter conhecimento de Deus. Elas querem virar as costas para Deus e romper os limites que Deus estabeleceu. É isso que tem acontecido com a sociedade, tanto a brasileira quanto a mundial. Não querem a Deus. Querem viver segundo o seu bel prazer, segundo o seu próprio coração. Mas apesar de tudo isso, irmãos, apesar desse que orquestra todas as coisas, que é o inimigo das nossas almas, e apesar da multidão de pessoas que se permitem ser orquestradas, há uma esperança. E vocês já sabem quem é essa esperança. Não há nenhuma outra esperança, não há nenhuma outra novidade a ser dita, se não nos lembrarmos
que mesmo em meio a esse mar de coisas ruins que a gente está vendo, ou toma conhecimento, e que a gente ainda vai tomar conhecimento e vai ver, há uma esperança que não se esvai. E que esperança é essa? Jesus Cristo. Cristo, a nossa esperança. Se você também concorda com o autor do jornal, que escreveu lá, que publicou, e isso não é normal realmente, sabe, já passou dos limites. E humanamente falando, você, sabe, começa a ficar preocupado. Não se preocupe. É claro, seja prudente, seja vigilante, mas não se preocupe. Cristo permanece no controle de tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se veem, ou melhor, e as que se não veem são eternas. Eu não vou para a igreja mais, eu vou deixar de congregar por causa... Sim, a gente precisa ser prudente, vigilante. Agora, não se deixe ser preso pelas circunstâncias, pelo medo. Creia, irmãos, ainda que como seres humanos, cidadãos, nós sejamos alcançados por várias dessas coisas que estão acontecendo por aí. Lembre-se do que Paulo falou: a nossa leve e momentânea tribulação. Você acha que eu queria estar vivendo num estado como esse? Ou num município como esse? Que a cada dia mais a gente perde o direito de ir e vir em alguns locais. E você sabe do que eu estou falando? Você que mora aqui, São Gonçalo, sabe do que eu estou dizendo? A cada dia eu escuto: ih, tal lugar está assim, ó. E agora tem que, não dá para passar por ali mais não, aí tem que, sabe, tem que fazer isso, e vai para lá, e pega para cá, e pega para lá. Você acha que eu queria viver assim? Eu não. Mas está assim. E você acha que eu vou perder minha paz por causa disso? A minha paz é Cristo. A minha paz é Cristo. É lógico que eu preciso ser prudente. Irmãos, me lembrei aqui de um fato que ocorreu. Vocês já sabem, mas eu vou relembrar. Nós fomos fazer uma visita, eu e minha esposa. Foi em 2019 isso, né? Você lembra? Fomos fazer uma visita para uma irmã que estava enferma. E a gente entendeu que a gente estava sendo prudente. Esperamos terminar o que estava acontecendo lá na região. 2020, né? E assim que terminou, não tinha mais nada, vamos embora. A gente está indo no nome do Senhor. E a gente foi. Fomos lá, fizemos a visita. Não vimos mais nada. Tá tudo certo, tudo ok. E aí, depois da visita, que foi uma bênção, na saída, quando a gente ia entrar no carro e estava se despedindo do casal, Vânia fala assim: poxa, que coisa, tacaram uma pedra em mim. Falei: poxa, filha. Quando a gente olha, não era uma pedra, era outra coisa que tinha
batido no peito dela e caiu no chão. Você acha que por causa disso a gente parou de fazer a obra de Deus? Sim ou não? Não. Deus mostrou pra gente que aquele não era o momento dela, nem o meu, né? Que eu estava do lado dela. E a gente continua aqui para contar a história. E depois disso ela passou pelo câncer também. Deus falou, não é sua hora não, filho. Sai da fila, sai daqui. Glória a Deus por isso, né? Então aconteceu lá com ela. Bateu no peito dela um projétil de arma de fogo. Ela sentiu como se fosse uma pedrada. Bateu no peito dela e caiu no chão. Mas não estava tendo nada mais no local. Não sei de onde veio aquilo. E o Senhor guardou. E ela está aqui para contar a história. Então, essas coisas não estão isentas de acontecer com a gente. Mas e se acontecer? Se acontecer foi porque o Senhor permitiu. E aí, a gente não pode esquecer que nós estamos guardados, que a nossa alma está escondida. É mais do que guardado, irmãos. Guardado, pessoas podem encontrar. Escondida, só você sabe onde está. A nossa vida está escondida em Deus. Eu não desejo que isso aconteça com ninguém, nem comigo. Mas e se acontecer? Ai, Deus foi mal, não quis guardar, irmãos. Olha a situação aí. O sol é para todo mundo. Como seres humanos, a gente está aí, ó, está à mercê de um monte de coisas. Daqui a pouco eu vou ler um texto que você vai entender ainda mais isso que eu estou dizendo. A gente já está finalizando. Então, nessa última parte aqui da mensagem, onde eles dizem que isso não é normal, mesmo que você olhe e concorde com eles, não, realmente isso não é normal. Eu não tenho mais o direito de ir e vir. Eu vou visitar alguém e acontece isso. E não tinha nada lá, não, tá, irmãos? Deixando bem claro. O problema que aconteceu, que havia acontecido algumas horas atrás, né, o morador lá falou, olha, não tem mais nada, pode vir tranquilo, não tem mais nada. E a gente foi. A gente, não, eu vou fazer a obra de Deus e vou de qualquer jeito. Não, não foi dessa forma. Tá? Fomos, acabou, não tem mais nada, graças a Deus, já tem um tempo, podem vir. A gente foi tranquilo, fomos fazer a visita. Voltamos tranquilo também, glorificando ao Senhor, porque Mari estava junto? Eu não lembro, Mari também estava junto com a gente, né? Eu não lembro da Mari. Desculpa, filho. Então, queridos, lembre-se, ainda que ocorra alguma coisa, Deus não permitiu que acontecesse com ela, mas e se acontecesse? Eu já contei algumas histórias que eu não vou contar agora por causa do tempo. Eu perdi bens materiais em decorrência dessas circunstâncias que eu estou falando para vocês. E sabe qual foi a minha reação? Agradecer a Deus. Só vou contar uma. Na margem da BR-101. Eu estava me preparando para pegar a BR-101. Isso foi em 2008. Feliz da vida ali, com um carrinho. Aí tem um cara atrás de mim, eu estava subindo já para pegar a BR. Aí um carro piscando, falei, rapaz, que cara apressado. Eu fui e dei passagem para ele. Quando eu dei passagem, ele foi à frente, assim, deu aquela meia fechada e já saiu. Já saiu daquele jeito que vocês já sabem, né? Falei, Jesus amado. Eu até falei para minha esposa, ele me confundiu com alguém, que eu não esperava. E aí, né, ele fez o que tinha que fazer, viu se eu tinha alguma coisa, tal, né? E com algo voltado para mim, para minha cabeça. E aí o que ele fez? Entrou no carro e foi embora. Quando eu vi o carro indo embora, eu falei, Senhor, obrigado, porque ele não fez nada comigo. A única reação que eu tive foi essa, irmãos, de agradecer a Deus. Então fazer o quê? Eu perdi, Deus só não me ama. Me ama sim, me guardou, eu estou aqui para contar a história, não fez nada comigo.
Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Eu não sou desse lugar aqui, não. É claro que eu amava aquele carro. E não recuperei depois. Recuperei depois de um ano, eu acho. Mas todo ruim, não tinha seguro. Mas independente disso, eu continuei amando o Senhor. No dia seguinte eu estava lá na escola bíblica dominical. O pessoal, você não está procurando um carro? Eu falei, eu vou procurar agulha no palheiro, cara. Falei com os irmãos lá. Eu quero a Deus, eu quero o Senhor. Se alguém vir em algum lugar, me avisa. Eu vou ficar procurando aonde? Sabe, irmãos, então, são situações em que a gente percebe que somente Cristo é a nossa esperança. Não tem o que fazer. Eu não vou para a igreja não, tá? Porque aconteceu. Nós fomos andando para a igreja, eu e minha esposa. Você está fazendo o que aqui? Eu falei, não, hoje não é dia de culto, na escola bíblica dominical. Você não está. Eu vou procurar onde, gente? Procurar carro onde? Uma agulha no palheiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se alguém vir alguma coisa, me avisa, mas já perdi, vou fazer o quê? A única coisa que eu não perdi é a fé em Jesus. Graças a Deus que Ele me manteve aqui. E vamos seguindo em frente. Então, amados, é muito importante. Outra passagem também muito interessante sobre Cristo ser a nossa esperança em momentos em que as pessoas dizem, isso não é normal, como aconteceu na reportagem. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 9, diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha só, que coisa linda. Nos gerou de novo para uma viva, não é esperança que se esvai não, irmãos. É para uma viva esperança. Viva esperança. Aleluia. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança, olha só. Eu perdi aquele carrinho daquela vez. Mas sabe de uma coisa? Uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. E sabe o que mais? Ela está guardada num lugar onde ladrão nenhum vai me tomar. Aqui, ó, guardada nos céus para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o tendo visto, amais. No qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais, com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluia! Olha só que coisa linda! A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é Cristo. Não espere nas coisas materiais, nos bens que você tem, não espere. Mas espere somente em Cristo, que o seu coração esteja em Cristo. E finalizando, Mateus capítulo 7, versículo 24 e 27. Eu falei que eu ia falar desse versículo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda.
Finalizando. Qual a diferença dessas duas casas? Hã? As duas passaram por adversidade. As duas. Vamos ler de novo? Ó, desceu a chuva nas duas. Correram rios, assopraram ventos e o quê? Combateram aquela casa. Nas duas. Só que uma estava alicerçada onde? Em Cristo. Eu sou essa casa. Você é essa casa. E a outra, sabe onde estava? Na areia. E quando veio a adversidade, ruiu. Grande foi a queda. Isso não é normal. Quando isso vier ao seu coração, lembre-se que mesmo que a tempestade venha e combata sobre você, ainda que o seu homem exterior, que é a sua carne, venha sofrer algum tipo de agravo, não murmure. Continue crendo no Senhor. Porque as coisas vão continuar não sendo normais, já de muito tempo para cá, né? Mas a nossa esperança precisa estar viva e firmada na rocha que é Cristo. Lembremos também do primeiro versículo que a gente leu. Eu foquei mais na parte B, e que todo mundo jaz no maligno, sim. Mas a parte A do versículo fala: sabemos que somos de Deus. Nós pertencemos a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo, com o seu sangue precioso, nos comprou novamente para Ele. E isso é segurança para nós. Ainda que venham as adversidades, ainda que a própria morte bata a nossa porta, em decorrência dessas coisas que estão acontecendo, lembremos-nos de que a nossa vida já está guardada no Senhor. Tão somente continue perseverando na caminhada. Tão somente continue firmado na rocha que é Cristo. Lembre-se de que a promessa de salvação é para quem persevera e persevera até o fim. Vamos continuar congregando, vamos continuar unidos uns aos outros, vamos continuar incentivando uns aos outros em amor, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Mesmo que todo mundo bata na tecla e diga: isso não é normal, não é normal. Mesmo que as pessoas fiquem enclausuradas dentro de casa: ah, não, isso não é normal, não é normal, vire um mantra. A nossa vida está escondida em Deus, e nós devemos permanecer olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Uma das coisas que tem acontecido comigo, irmãos, é que por mais que eu olhe para o cenário, eu compartilhei ontem com a irmã Isabel, cadê? Ah, tá ali. Com Vânia, estava aqui na oração. O mais engraçado, pastor Geraldo, o mais engraçado, pastor Marconi, é que em meio a um cenário caótico, o Senhor começou a me dar sonhos. O Senhor começou a me motivar no meio do cenário que eu enxergo como caótico. Falei: pô, Deus, o Senhor é muito louco mesmo, né? E o Senhor está me fazendo sonhar. O Senhor está me fazendo me regozijar em meio àquilo que humanamente eu enxergo. Eu falo: Deus, está ruim, Senhor. Está bravo, Senhor. E aí Deus começa a colocar, injetar sonho. Agora sim, agora eu vou começar a te mostrar aquilo que eu vou fazer. Agora eu vou começar a colocar sonhos no seu coração.
agora eu vou começar a ministrar para você o que eu quero que você faça. Irmãos, Deus é maravilhoso. Não desiste não. Não desiste. A única coisa que eu posso dizer para vocês é: não desistam. Deus não desistiu de nós. Ainda que o cenário seja completamente desfavorável, Deus não trabalha com as probabilidades não, tá? Ele trabalha com aquilo que Ele é e ponto final. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Amém? Então, não olhe as circunstâncias, não, olhe para Deus. Está difícil, está doendo, está machucando, existe alguma circunstância na sua vida que não está legal. Não desiste não. Não culpe a Deus, claro. Olhe para Ele e confie nele. Senhor, me ajuda. Faz o mesmo que o Senhor está fazendo lá com o pastor. Está colocando sonho no coração dele, desejos. Coisa que nunca tinha acontecido comigo. Sonho, motivação. Uau, Senhor. Sabe, lembra dos 12 espias? Né, que 10 voltaram com relatório negativo e 2... Cara, aquela terra mana leite e mel. Não, os 10, não, mas é verdade que mana leite e mel, mas tem gigante. E aos olhos dele nós somos como gafanhotos. E os outros 2, não, Deus falou que vai dar, então já é nosso. Eu estou nesse dos 2 aí, Deus me colocou, quer dizer, Deus me colocou. Cara, vem cá, sai do meio desses 10 aí, vem para esses 2 aqui. E é assim que Deus está fazendo. Então, irmãos, não desanime na caminhada. É difícil, sim, é árdua, mas se aplique mais na presença do Senhor, se aplique mais no serviço ao Senhor, para a glória de Deus. Se envolva mais no serviço da sua igreja local, em nome de Jesus. Sabe? Seja como esses 2 espias, vejam, enxerguem aquilo que os seus olhos humanos não podem ver. Enxerguem como, sabe, como Deus enxerga. Fala, Senhor, me faz enxergar como o Senhor enxerga, aquilo que o Senhor vai fazer, aquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Me dá essa mesma unção que os 2 espias, apesar de eles terem visto a terra, eles sabiam que tinha gigantes também, mas eles estavam focados na promessa de Deus, que não pode mentir, e não nas circunstâncias. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, essa manchete me chamou a atenção na sexta-feira na rua. E quantas pessoas não estão, sabe, com o coração pesado, sobrecarregado e contaminado por várias notícias semelhantes a essa, e até pelo que estão vendo, provavelmente nos locais onde moram, principalmente aqui na nossa região. Mas eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo comece a nos dar uma visão, Pai amado, do Senhor, sabe, nos fazendo enxergar oportunidades para a manifestação da Tua glória, Deus. Ó Deus, obrigado, Pai. O Senhor me tem feito ver isso, Senhor. Oportunidades, ó Senhor, para que a Sua glória seja manifesta, Pai. Então eu peço a Tua ajuda, Senhor, em meio a um cenário humanamente caótico, Pai. Em meio a um momento em que o próprio ímpio diz, nossa, isso não é normal. Em meio a tudo isso, Pai, que o Senhor, Pai amado, continue, Senhor, colocando a eternidade nos nossos olhos e fazendo a gente olhar sempre para o Senhor, focar os nossos olhos somente em Ti, Jesus, para a glória do Teu nome santo. Que ninguém aqui, Senhor amado, fique refém, Pai amado, da ansiedade, do medo, mas que fique cheio de esperança, porque sabe que aquele grandioso dia se aproxima. Ah, Deus, muito obrigado, Pai. Dá sonho aos meus irmãos também. Ah, Senhor, dá sonho aos meus irmãos, motiva os meus irmãos também, Senhor. Enche o coração deles, ó Senhor, de esperança, de alegria, Senhor, de ver a Tua glória
inundando, Senhor, esse lugar, inundando os lugares por onde quer que eles passem, Pai, que eles estejam, Senhor amado, mesmo não vendo, mas crendo, Pai amado, motivados, ó Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor amado, sonhando, Pai, com as coisas que o Senhor tem sonhado, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu venho te agradecer, que aquele que está abatido, Senhor, seja revigorado pelo poder que há no Teu nome santo. Que aquele que está desanimado, Pai, seja, Senhor amado, animado pelo poder que há no Teu nome santo. Nós repreendemos toda ação maligna, demoníaca, pelo poder que há em nome de Jesus. Nós repreendemos. Que toda tristeza, que toda prostração caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Que haja sonhos, que haja alegria no Senhor, que haja um revigoramento para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.